welcome, sejam todos muito bem-vindos. Daqui a pouco vocês vão fazer a prova de vocês. A prova tá fácil, não tem nada complicado, afinal a unidade 1 é isso, né? A unidade 1 foi só assuntos simples, revisitando conhecimentos e hoje a gente vai fazer essa revisão, uma revisão aí com 4 assuntos. A gente vai ter do primeiro assunto o verbo to be, né? Do segundo assunto eu não consigo lembrar agora, não tenho muito na minha memória. Só vai ali para mim rapidinho para a tela. Vai lá para a tela para mim rapidinho, só para eu pegar meu passador, que eu esqueci meu passadation. E agora retorna aqui para mim, retornados estamos. E a gente tem aqui, agora sim, a gente vai falar sobre verbo to be, que é a primeira aula. A gente vai falar sobre esse assunto aqui também, que caiu, salvo me engano, eita, dicção ótima minha. Na quarta aula, possessive pronouns, possessive adjectives e definite e indefinite articles. E também a gente está falando de professions e occupations. A gente falou tudo isso, né, nessa única aula. E a gente também vai falar de demonstrative and adjective pronouns. E a gente também vai falar sobre family members e plural of the nouns, ou seja, plural dos substantivos. Então, são assuntos simples e vamos começar porque tem aula aí, hein? Vamos começar com a aula 1. A aula She's a Talented Musician. Ela é uma ela é uma pessoa que mexe com música talentosa, né? Que eu chamo de quê? É músico, né? O cara que mexe com música é músico. E para mulher? Musicista, exatamente, lembrei agora. Vamos começar e vamos lá para a tela, porque a gente vai falar sobre coisas importantes lá na tela. Então, olha só, o verbo to be no present é aquele verbo que todo mundo está cansado de aprender, de ver, né? Que não aguenta mais. Mas um detalhe é, a gente vai ter só o verbo to be na forma aqui, na nossa aula, na nossa prova, só a forma do presente, tá? Não vai cair a forma negativa, perdão, não vai cair a forma do passado nem do futuro. Somente a forma do presente, que é formado por esses 3 verbos aqui. Quais são eles? O verbo am, que é esse aqui, que é somente utilizado com a primeira pessoa do singular. Portanto, você não vai nunca usar com outro pronome pessoal que não seja esse. E detalhe, você só vai usar com pronome pessoal porque, afinal de contas, eu, né, é I e você não tem como colocar o nome próprio no lugar de I. Você tá entendendo? Então, vai ser sempre com I. Então, a gente também tem esse verbo aqui, o is, que é usado na terceira pessoa do singular, que é formada por ele, ela, e o it, que é usado para objetos, coisas e animais. Tudo bem? E você também tem situações que você vai usar esse pronome pessoal aqui, que são situações onde você não vai traduzir ele. Ele não vai ter uma tradução. Porque no português, por exemplo, eu posso falar está chovendo, é legal, né? Porque o verbo to be, você lembra lá, acabei não falando, mas o to be é aquele verbo que tem 2 traduções no português, que significa ser e estar, e você só vai saber quando vai ser e estar, dependendo do contexto. E no presente ele é formado por esses 3 verbos. Esse aqui que a gente já falou, esse que nós estamos falando agora, e voltando para a questão do it, então ele tem essa questão de também não ser traduzido, porque no português você não precisa colocar um pronome pessoal para falar certas frases, né? Fica ali um sujeito oculto. A questão assim de estar chovendo é legal, mas no inglês você precisa colocar esse it, independentemente se você for traduzir ou não. Eu acho que eu trouxe exemplos aí nessa situação, já vou mostrar para vocês. E para finalizar, esse verbo aqui, que é o último, que é usado para uma pessoa no singular, que é o você, o tu, você, e também usado para todos os pronomes pessoais do plural, que é tanto nós, que é a primeira pessoa do plural, e you também, que é usado também no plural, que é vocês. A gente está usando o mesmo pronome pessoal para as 2 coisas e usa também o mesmo verbo. E para finalizar, o they, que é referência para o he e para o she no plural. Então, você tem he e she separadamente no singular e o they para falar desses 2 pronomes pessoais no plural. Tudo bem? Então, olha só. Temos as frases aí, frases com o verbo to be. E como é que a gente faz para fazer frases? É simples, nada de dificultoso, nada de, nossa, é muito difícil. Não é, porque você vai fazer o quê? Você vai colocar, primeiramente, aí o seu sujeito, né? O seu sujeito pode ser um pronome pessoal, um nome próprio, independentemente do que você está falando. Bota aqui para mim. E põe aqui para mim. Então, você está usando aí um pronome pessoal, um verbo. Isso surgiu um acidente aqui, aconteceu um acidente.
E a gente vai seguindo aqui, eu tô sem meu passador agora, vai ficar um pouco difícil, mas o passador a gente desce. Mas coloca aqui pra mim a imagem, não tem problema não, o passador já foi. Aí quando eu for passar eu vou lá pro computador. Então, ó, I am a student é uma frase simples na primeira pessoa do singular, onde você usa o sujeito aqui, o I, você não tem como substituir ele por um nome próprio, o verbo to be, que aqui nesse caso vai ter tradução de eu sou, no caso sou, porque você está falando de estudante logo em seguida, que é o contexto é estudante. Então, se o contexto é estudante, não vai ser eu estou estudante, vai ser eu sou um estudante, um aluno, enfim, ou uma aluna, dependendo, né, da pessoa, porque aí não tem distinção de gênero. You are my friend, você é meu amigo. Então, você tem aqui o you, que é você ou vocês, só que eu sei que é você porque você tem aqui o friend, que está no singular. Então, eu sei que eu estou falando só com uma pessoa. Então, você precisa do quê? Sujeito mais o verbo, basicamente, para uma frase simples. Porque algumas coisas podem entrar na sua frase. Você pode ter aí uma frequência de tempo, você pode ter aí um advérbio, como o próprio not, que a gente vai falar daqui a pouco dele, de negação, aí vai dar uma mudadinha na frase. Mas uma frase simples, você tem basicamente sujeito, verbo, mais o complemento, tudo bem? Sujeito, verbo e complemento, para você fazer frases usando o verbo to be. She's happy é a minha última frase na afirmativa, onde eu tenho o sujeito mais o verbo, mais aqui no caso o adjetivo, que é o feliz, contente, animado e assim por diante. Para fazer frases negativas, você já sabe, só basta colocar o not ao lado do seu verbo to be. Ele sempre fica tiracolo, do ladinho dele, tá? They are not happy with the result. Eles não estão felizes com o resultado. I am not interested in that. Eu não estou interessada nisso. You are not late. Você não está atrasado ou atrasada. Então, not sempre vem a tiracolo do verbo. E um detalhe muito importante para você não esquecer, eu vou lá para a tela para isso. Dessa vez eu preciso ir lá para a tela para isso. Bora lá? Um detalhe importante para você não esquecer é o seguinte. O detalhe importante é o quê? É que você pode fazer a forma contraída desses verbos aqui. Você pode fazer a forma contraída desses verbos fazendo como? Menos desse aqui. Esses dois nunca vão ser contraídos, tá? O am not nunca vão ficar juntos. Mas esses dois, você pode fazer desse jeito aqui, ó. Aren't, você deve ter lembrado disso. E o verbo is, que eu não tenho nenhum exemplo aqui com ele na negativa, vai ficar como? Na negativa is mais o not, mais esse advérbio de negação, vai ficar isn't, onde você usa isso em contextos informais, mas é muito utilizado, tá? E é isso. Agora, na interrogativa, o que vai acontecer? Verbo passa para frente do sujeito, verbo passa para frente do sujeito, e aí você tem a sua pergunta. Olha lá que negócio que eu falei para vocês. Is it a difficult task? Task, aliás, não é test, não. Is it a difficult task? Ou seja, é uma atividade difícil? Is it? Is it? Ou seja, aqui na tradução eu não vou traduzir o it, eu vou traduzir apenas o verbo. Ou seja, é uma tarefa difícil, mas eu preciso colocar esse it nas minhas frases em inglês, porque sem ele estaria errado. Mas na hora de traduzir, eu só traduzo para eu não traduzo ele não. Agora, a não ser que eu esteja falando aí de um animal, no caso, de um objeto. Eu poderia falar do animal, por exemplo, is it hungry? Ou seja, ela está com fome? Se fosse uma cadela, né? Ou ele está com fome, se fosse um cachorro. Ou apenas está com fome, também não tem problema algum. Are you ready? Você está pronto? É aqui uma frase utilizando aí a estrutura de pergunta, utilizando o seu verbo are. Is he coming to the event? To the event. Ele está vindo para o evento, que na verdade é uma estrutura, inclusive, utilizando o present continuous, que a gente ainda vai ver, mas eu trouxe de qualquer forma, porque esse ing aqui é uma estrutura que a gente ainda vai ver. Tá? Vamos para a segunda aula, que é a aula 4, sobre essas situações aqui, os possessive pronouns, possessive adjectives, definite and indefinite articles e professions e occupations. A gente falou sobre essas palavrinhas aqui que são importantes e elas têm uma diferençazinha entre elas, umas nuances aí na hora do uso, tudo bem? Quais são as diferenças, quais são as nuances? Vamos lá, para falar de adjetivos possessivos, você tem que lembrar que ele sempre vem antes do substantivo, tá? Tanto é que você tem aqui, ó, my car vai ser meu carro. São casos de posse, tudo bem? Casos de posse que vai falar sobre posse no inglês.
Subject pronouns são os pronomes pessoais, ok? A gente já sabe disso. E cada um tem a sua referência para esses casos de posse. A referência de adjetivo possessivo para o I é o my. A referência de pronome possessivo para o I é o mine, tá? Tem uma pequena diferença aí na fala e uma pequena diferença também no uso. Por quê? My, assim como todos os outros aqui embaixo, são usados antes do substantivo, daquela posse que a pessoa possui. My car, meu carro, your house, sua casa, his mom, a mãe dele, her sister, irmã dela, its tail, o rabo dele, our books, nossos livros, their friends, os amigos deles ou delas. Mine, yours, his, que inclusive é o mesmo aqui, tá? Não muda. Hers, que é praticamente o mesmo, só tem um S. Ours, theirs, que é praticamente o mesmo, só tem o S, só isso aqui que é o que mais muda. Todos eles são usados sempre afastado da posse. Então, eles sempre vêm lá no final da frase, de uma forma afastada mais da posse. Eu não trouxe aqui frases com eles, mas eu vou dizer assim, uma envolvendo my, para vocês terem uma noção. Olha, this is my car, este é meu carro, but this is hers. Ou seja, esse é meu carro, mas esse é o dela. This is hers. É o dela. O que é o dela? O carro, porque eu já falei do carro anteriormente, ou então alguém já tinha comentado sobre a posse, e aí eu usei o pronome possessivo para dizer que alguma coisa era dela ou dele, usando o pronome possessivo, só que sem nenhuma posse ao lado do pronome possessivo, tudo bem? E a gente tem aqui também esses outros assuntos que a gente viu, que são os artigos indefinidos e o artigo definido. Então, basicamente, o artigo definido, vou falar dele primeiro, é o the. The é o a, os, as no inglês. E ele é usado, né, para os substantivos aí, tanto no singular quanto no plural. Aqui eu tenho the teachers, the singers, usando aí essa questão das profissões, porque eu não trouxe aqui as profissões para a gente falar, tá? Acabei colocando lá, mas eu não trouxe, que são vocabulários. Então, teachers, professores, professoras, singers, cantores e cantoras, a gente usa no plural com o the e também no singular, também não teria problema. Mas o artigo indefinido I ou N, que significa um e uma, só vai ser usado em substantivos no singular. Você deve lembrar que a gente teve aula de plural de substantivos, de quantifiers, quantificadores. Lá nos quantifiers eu retornei com eles, inclusive revisitando essa questão de que o A e o N são usados apenas com substantivos no singular e não no plural, tudo bem? Vai significar um e uma, e eles também são usados para falar de profissões. Ó, I am a taxi driver, he is an engineer. Ele é um motorista de táxi e ele é um engenheiro, tudo bem? E o a tem um detalhe aí. A e o N, apesar de ser a mesma palavra que significa a mesma coisa, no caso, eles só têm usos diferentes. Esse aqui vai ser antes de substantivos, no singular, que se inicia por consoantes, ou seja, se você tem um A aqui, o que vem depois vai ser uma consoante. É só você pensar assim, uma vogal, uma consoante. E aqui, N, uma consoante, porque termina com N, e logo em seguida o substantivo tem que ser uma vogal, tudo bem? Ó, é só você ver isso aqui, ó. A vogal, T consoante, N consoante, E vogal. E é usado antes de substantivos no singular que se iniciam por vogais. E essa questão do H aí, o que é essa questão do H? Vamos voltar lá por H, quando este for pronunciado ou por vogais que tenham som de consoante. Ou seja, você precisa usar, depois do A, uma palavrinha, um substantivo que tem som de consoante, começa com consoante ou tem som de consoante, porque o H ele pode ter som e pode não ter som. Quando ele tem som, por exemplo, como a palavra house, ele vai ter som, você vai usar sempre o A. A house, uma casa. Agora, quando o H não tem som, não for pronunciado, como na palavra hora, você vai usar o an hour, uma hora, porque esse H não tem som, diferentemente desse. Tudo bem? E é isso. E que mais? Tem mais informação aqui. Acabei de falar sobre isso. A gente vai usar para falar de profissões quando é no singular. E na aula 5 a gente viu sobre os pronomes demonstrativos, que é uma coisa muito fácil, mas antes a gente vai falar aqui da Family Tree. A gente viu aí
a árvore genealógica, e da árvore genealógica a gente viu algumas pessoas da nossa família, né? O grandfather, que é o avô, também conhecido como grandpa, grandmother, que é a avó, também conhecido como granny ou grandma, grandma apenas o A, o MA no final, grandma também pode ser conhecido como avó. A gente tem o dad, que é o pai, mom, que é a mãe, brother, que é o irmão, sister, que é a irmã, e também temos outras pessoas da família das quais eu não vou conseguir trazer aqui, até porque o tempo é curto, 20 minutos é muito pouco tempo para falar. E a gente tem aqui a questão dos pronomes demonstrativos, que a gente viu que são 4, o this, o that, o these e o those. Este aqui usado no singular para coisas que estão próximas, esse usado no plural para coisas que estão próximas de você, that no singular para coisas que estão distantes, tá? E o those para coisas que estão distantes no plural, tá? É um reflete o outro. E a tradução deles? Este, esta, isso, aquele, aquela, aquilo, aqueles, aquelas, aquilo, aquilo, porque aquilo não tem plural. Então, tudo que for distante, você sabe que você vai usar o aquele, aquela. Tudo que for mais próximo, você vai usar o isso, e o isto, e o esse, e o este. Tudo bem? E é isso, ó. This book, para que você está perto. Então, este livro, alguma coisa que está close. These books, ou seja, estes livros. E lembra aí que você vai usar sempre com o verbo to be. Tudo bem? Olha só esse exemplo bem aqui, não sei se vocês conseguem enxergar. This is a red pen. Toda vez que um pronome demonstrativo tiver depois, aí no caso antes de um verbo to be, ele vai fazer parte aí dessa questão dos pronomes demonstrativos, tá? Então, this is a red pen, esta é uma caneta vermelha, these are blue pens, essas são canetas azuis. Toda vez que ela estiver antes de um verbo, no caso em frases afirmativas, porque se for em perguntas, você sabe que o verbo passa para frente, is these, are these, assim por diante, é um pronome demonstrativo. Mas, se ele aparecer antes de um substantivo, aí você vai se tratar mesmo aí de um adjetivo demonstrativo, quase que não sai, de um adjetivo demonstrativo. Por quê? Porque ele meio que vai fazer ali o papel parecido aí do adjetivo possessivo que vem antes, no caso aí da posse, mas aqui no caso é do substantivo, porque ele está falando mais do substantivo, tudo bem? Então, this pen, esta caneta, these pens, estas canetas. O verbo aparece aqui também, claro, mas ele aparece mais distante do que aqui nessas situações com o pronome demonstrativo. Tudo bem? Vamos para a próxima aula que a gente só tem 1 minuto. Deus, 20 minutos passa muito rápido. O que é isso? A gente falou sobre plurais e substantivos, a gente falou sobre plural regular e plurais irregulares. Vamos relembrar aqui algumas dicas de como você faz para lembrar de regras para fazer plural dos verbos, dos substantivos, perdão, regulares. Para fazer plural dos substantivos regulares, você tem que lembrar o seguinte: os regulares, eles vão ter plural e os plurais, eles vão, obviamente, variar. A regra geral é só acrescentar o S. Girl vai para girls. Regra geral, acrescenta o S. Não tem como você saber, assim, quando um substantivo é regular ou irregular. Ele não vem aí com uma etiquetinha para te mostrar isso. Você tem que conhecer o substantivo para saber. Agora, uma vez que você sabe que ele é regular e ele tem uma certa terminação, você já vai conseguir imaginar qual regra ele vai fazer parte. Por exemplo, com substantivos regulares, termina com o final Y, precedido de consoante, sai o Y e entra IES. Ou seja, essa regra do Y é quando o Y vem precedido de consoante. Aí você vai ter que cortar o Y e no lugar do Y vai apresentar IES. Vai ficar o IES como sufixo. Então, de fly, de mosquito, né? Fly, vai ficar flies, mosquitos. Outra regra, as palavras terminadas em S, SH, CH, X ou IZ, vai fazer o plural acrescentando o ES. Então, no final dessas palavras que terminam com essas terminações, você vai usar o ES no final delas. Dish, dishes, louça, louças, fox, foxes, raposa, raposas. Vamos falar mais sobre outras regras. As palavras terminadas em CH, que é dessa regra aqui, né? Mas com o som de K, 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 então vai ter uma diferença aí, o que segue a regra geral. Então, a regra geral é apenas colocar o S, não se esqueça. Então, stomach, apesar de ser CH, ele não termina
Ele não tem, aliás, o som do CH naturalmente dessas palavras aqui. Tem esse som de K, e aí então vai entrar na regra geral, stomachs. Então, cuidado para não colocar ES em situações assim, porque sempre tem suas exceções, tá? E com o final F ou FE, o que acontece? Este sai e entra o VES. O que sai? O F e o FE. Vai ser cortado da palavra. Knife, que é faca, cortei o FE, acrescentei VES. Knives, facas. Half, que é metade, cortei o F e acrescentei VES. Halves, ou seja, metades. Claro que tem as exceções também dessa regrinha aqui, do F e do FE, tem exceções, que inclusive eu coloquei lá na aula, mas eu não pude colocar aqui porque não ia dar tempo. E para finalizar, a gente tem aí a última situação, a penúltima situação, envolvendo aqui irregular plural, ou seja, plurais irregulares. Os irregulares não tem como você ter um plural de S, ou seja, não tem como colocar o S, somente se a palavra já tivesse S naturalmente, tá? Porque veja bem, nessa situação, o plural do substantivo sofre uma alteração significativa na sua pronúncia, escrita ou em ambas, tá? Porque quando o substantivo é irregular, ele vai dar uma mudada aí, não tem uma regra que vai exatamente seguir. Você tem aí questões que podem ser parecidas, como por exemplo na questão do woman, que vem também da palavra man, que é homem. Começou aqui a dar problema. Que vem aqui igualzinho a palavra man, que é homem. Ai, gente, sinceramente, essa TV, quero jogar fora ela, pelo amor de Deus. O que acontece? Woman, que é mulher, women, que são mulheres, também vem da palavra man, que é homem, que no plural fica man com E. Então, não é uma regra, mas segue aí um certo padrão algumas coisas. Inclusive, quando tem palavras, tem um substantivo aí no irregular, que quando ele segue um certo padrão, ele vai seguindo... Quer saber? Eu não vou falar, porque se eu falar aqui, vocês não vão entender. Eu não estou conseguindo escrever muito aqui na minha TV, então eu vou deixar de lado, mas isso já passei na aula para vocês. Então, person vai ficar people, pessoa, pessoas. Child vai ficar children, que inclusive muda aí a pronúncia de child, vai para children. Eu até falei na aula passada, acabei falando children, brincando, né? Porque deu um bug aqui no cérebro, mas children mudou aí a pronúncia. Woman vai para women, também mudou a pronúncia bastante, além de mudar aí um pouco a palavra. E alguns substantivos mantêm a mesma forma no singular e no plural, porque eles são desse jeito, tanto no singular quanto no plural, e eles são irregulares. Shrimp é camarão, shrimp também vai ser camarões. Species vai ser espécie, e species também vai ser espécies no plural. Então, eles têm uma palavra só e não vão mudar, assim como ônibus em português. Quando você quer falar ônibus no singular, vai ser sempre com S no final, porque é uma palavra que não tem essa mudança. Muito bem? Chegou o momento da avaliação parcial. Eu gostaria de falar mais, porque 20 minutos é muito pouco, mas não dá tempo, e eu já até passei do tempo. Então, espero que vocês façam uma prova tranquila. Boa sorte, good luck, para quem não estudou, e good test, bom teste para quem estudou, né? Vamos falar a verdade. So, see you next class. Bye bye.